confessando participação na morte do jornalista britânico Dom Phillips e também do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia. João, conta pra gente quais são as novidades, as atualizações desse caso. Bem-vindo de volta. Obrigado, Caniato. Olha só, lembra que a gente tinha falado na última entrada que a versão, segundo que os policiais que a gente estava conversando, fazia sentido? Agora a gente teve acesso ao termo de declaração oficial assinado por esse homem e também ao boletim de ocorrência. Eu vou ler aqui um trecho desse termo de declaração que ele relata qual foi a sua participação no assassinato, na sua suposta participação, melhor falando, né, nos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Araújo. O nome dele é Gabriel Pereira Dantas. O termo de declaração diz o seguinte, abre aspas, Gabriel declara que se apresentou à polícia porque teria participado da morte dos dois, abre aspas, turistas. Declara que é de Manaus, mas desde maio está vivendo em Atalaia, na região do Vale do Javari, fugindo do Comando Vermelho, que o teria jurado de morte por uma questão de drogas. No dia do acontecimento, estava bebendo com o Pelado. A gente lembra que o Pelado é um dos suspeitos que já foi preso nos últimos dias por conta desses dois assassinatos. Pelado o chamou para pilotar sua canoa e saíram. Não sabia o que Pelado ia fazer. Declara que estava com um barco chamado Rabeta e Pelado visualizou o barco Voadeira das duas vítimas, conseguindo alcançá-los, pois, segundo esse relato, abre aspas, eles não tinham prática em andar rápido. Que se aproximou do Voadeira com dos turistas e antes de emparelharem os barcos, Pelado atirou com a espingarda 16 e apontou para os dois, que já perceberam e ficaram parados. Tendo o Magrinho gritado, ele se refere a Dom Phillips como Magrinho, mas Pelado efetuou os disparos primeiro no Magrinho, carregando novamente a espingarda e efetuou outro disparo em Bruno. Declarou que os tiros foram efetuados a uma distância de aproximadamente 3 metros. O Gabriel também declara que o local do ocorrido foi no Rio Madeira, próximo de uma comunidade que conhece pelo nome de Santa Isabel. Em seguida, rebocaram o barco das vítimas, Pelado cobriu o corpo dos dois para não chamar atenção e foi chamar outros dois indivíduos ribeirinhos que vieram para ajudá-los. Nesse momento, eles encobertaram as vítimas e conseguiram desovar o corpo das vítimas e também os pertences que estavam com eles. Nesse relato, o Gabriel diz que declara que as vítimas tinham pertences como máquinas fotográficas, remédios e vários outros pertences que chegou a pensar em pegar para si, mas depois deixou para lá, pois poderia comprometê-lo. Ele conclui dizendo que depois do ocorrido fugiu para Santarém, depois pegou um ônibus para Manaus, na sequência para Rondonópolis e chegou aqui em São Paulo. Estava nas ruas de São Paulo e não aguentava mais a situação, pois estava se sentindo com culpa e peso nas costas. Chegou em São Paulo na última segunda-feira e ficou acordado pelas ruas até amanhã de hoje, quinta-feira, quando decidiu se entregar para a polícia. Este é o relato de Gabriel Pereira, que se entregou hoje na manhã para a polícia na Praça da República, informando que tinha participado dos assassinatos de Bruno Araújo e Dom Phillips. A gente segue aqui no 77DP da Polícia Civil e vai acompanhar esse translado. Em breve ele deve sair aqui da Polícia Civil para a sede da Polícia Federal, onde vai dar continuidade a esta investigação para confirmar a sua participação ou não nesses dois assassinatos. Caniato. Agora, importantes informações que você trouxe para a nossa audiência, João, só para a gente deixar claro. Então, a Polícia Civil de São Paulo tomou esse depoimento, divulgou essas informações que você repassa em primeira mão para a nossa audiência, mas a partir de agora, quais são os próximos passos? Então, a Polícia Civil de São Paulo não terá mais participação, vai entregar o homem para a custódia da Polícia Federal e encerra por aqui a participação da Polícia Civil Paulista, é isso? Exatamente, Caniato. Eu conversei um pouco mais cedo com a delegada Maria Cecília e ela me explicou o seguinte: como essa investigação não ocorre aqui em São Paulo, acontece no Amazonas, então a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo não tem jurisprudência para dar continuidade a esta investigação. Por isso que ele está detido aqui no 77DP e a Polícia Civil informou a Polícia Federal sobre esta prisão, sobre essa detenção, este homem que apareceu dizendo que tinha participado deste caso. O caso, ele se apresentou aqui à polícia
por volta de 6 horas da manhã. Desde então ele está detido aqui e agora a Polícia Civil já informou a Polícia Federal, que segue com investigações em contato com a Polícia Federal lá do Amazonas para confirmar estas informações, se o relato que ele passou é completamente verdadeiro. O que a gente sabe é que ele vai ficar aqui e na sequência, hoje à tarde ainda, a expectativa é essa, que a Polícia Civil leve ele até a sede da Polícia Federal, onde ele vai ser ouvido pela Polícia Federal e aí, por consequência, vai dar prosseguimento a essa investigação. Então, o primeiro passo da Polícia Civil foi ouvi-lo e avisar a Polícia Federal. Depois desse momento, aí quem vai tocar a investigação de fato é a Polícia Federal.